Olá, alunos, tudo tranquilo? Estamos aqui de volta novamente para tratar sobre a nossa temática sobre história de Brasília. Então, vamos parar de conversa e vamos iniciar o nosso conteúdo. Primeiro, nós estudamos até aqui todo o aspecto que envolve antes da construção da cidade de Brasília como nós conhecemos hoje. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a falar de fato de Brasília, ok? Até agora, nós falamos sobre os antecedentes que ocasionaram justamente a construção da cidade de Brasília aqui no Planalto Central. Então, a partir de agora, vamos lá entrar a fundo agora sobre a história de Brasília. Finalmente, como o título fala, Brasília vai sair do papel. Por quê? Porque até mais ou menos a segunda década do século passado, do século XX, nós temos um imbróglio, um enrolar por parte das autoridades em o quê? Em botar em prática todos os planos que foram idealizados por Francisco Adolfo von Hagen, sobre Tiradentes, Hipólito José da Costa. Então, a partir de agora, com a consolidação, estando na Constituição brasileira, tanto na Constituição do Império e na Constituição da República, nós vamos ter agora ações mais ativas para que Brasília fosse criada. Até então, gente, não o nome Brasília. O José Bonifácio irá sugerir esse nome, tá? Assim como Petrópolis, né? Mas ainda não há a definição do nome até então. Essa definição vai ser realmente estabelecida de fato após a ideia de JK em transferir a capital para o Planalto Central. Então vamos ver como é que foi esse início para que as coisas saíssem do papel e Brasília de fato saísse simplesmente do campo burocrático. Vamos lá então. Começando a nossa aula, nós temos aqui a História do Distrito Federal. Brasília sai do papel, ok? Porque até então, somente estavam estabelecidas promessas na Constituição, a ideia, e aqui realmente a ideia ainda vai continuar no papel, mas vai sair do papel de fato com algumas atitudes que serão tomadas principalmente por Deodoro da Fonseca e por Floriano Peixoto. Esses dois presidentes da República faziam parte da República da Espada dentro da nova República, da Velha República, perdão, da República Velha, tá bom? Nova República é somente após o período Vargas, beleza? Então vamos lá. Introdução. Como é que Brasília vai sair do papel? Primeiro, Brasília vai sair do papel com como eu falei para vocês, nas duas primeiras décadas do século XX, mais ou menos ali entre 1920 e 1929, tá bom? Década da República Oligárquica, tá bom? Nós temos aqui, nessas duas primeiras décadas, um esquecimento por parte dos burocratas, por parte dos governantes, de que estava na Constituição, era dever constitucional o quê? O cumprimento da Constituição, e na Constituição estava estabelecido o quê? A transferência da capital para o Planalto Central, ok? Porém, essa ideia que foi abandonada após a saída de Floriano Peixoto do poder, nós vamos ter um período, um hiato aí de esquecimento dessa ideia de transferência da capital, ok? Então nós vamos ter aí algumas exceções que não vão deixar essa ideia morrer. Quem são essas exceções? Primeiramente, jornalistas que sempre ficavam ali cutucando ali o governo da época, não deixando esquecer justamente dessa obrigação constitucional de transferência da capital para o Planalto Central, e alguns parlamentares simpatizantes da ideia. Sempre botavam em pauta, deixavam em pauta dentro do governo que a ideia, para não cair em esquecimento, mas a indiferença foi o principal fator nesses últimos anos
na década de 20, na década de 10 do século 20, que fez com que os políticos que chegassem no poder deixassem essa ideia de lado. Porém, vai haver justamente aí no final no início da década de 20, em 1922, um fato que vai de novo botar esse ideal de transferência da capital para o Planalto Central de uma maneira mais evidente, tá bom? Como eu falei para vocês, a imprensa foi um grande instrumento para que essa ideia de interiorização do Brasil e interiorização da capital não deixasse morrer. E principalmente a imprensa dos dois núcleos, dos principais núcleos, das principais cidades do Brasil, que é a imprensa do Rio de Janeiro e a imprensa de São Paulo, juntamente com outros intelectuais, se posicionaram a favor dessa mudança da capital. Até porque o Rio de Janeiro já estava sobrecarregado, principalmente nas questões de saneamento, nas questões sanitárias, ok? Daí no início do século, na década de 20 do século 20. Né? Ali nos anos de 1920, 1921, tá bom? Então a imprensa vai sentir essa necessidade de se fazer uma nova capital federal do Brasil, um novo Distrito Federal. Lembrando que a denominação Distrito Federal não é porque Brasília foi criada. O primeiro Distrito Federal, a nomenclatura Distrito Federal, ela foi criada justamente quando há a proclamação da República, se estabelece a partir da Constituição de 1891 que o Brasil é um regime republicano através de uma república federativa, e a partir dessa federação vai haver o quê? Uma cidade, uma região que vai ser a sede administrativa e burocrática do governo, que vai ser determinado o quê? Distrito Federal. Beleza? Então nós vamos ter a imprensa pressionando, os intelectuais pressionando para que o governo botasse a prática da transferência da capital para o interior, para o Planalto Central de maneira mais ativa, porém vai começar a mexer com um grupo de deputados ali naquela década, o que esse sentimento de nacionalismo, devido a uma data que está por chegar, começaram a despertar essa temática no Congresso, começaram a botar em pauta essa ideia de transferência da capital e de interiorização da capital. Lembrando que interiorizar a capital significa desenvolver principalmente a parte central do Brasil, já que a economia do Brasil durante esses anos se dá principalmente no litoral, e o centro do Brasil, as regiões mais interioranas, vão ser menos desenvolvidas. A ideia era o quê? Se transferir também a capital para o interior, nós também vamos incentivar o engrandecimento e o desenvolvimento do interior, ok? Vamos lá então, gente. Lembra que eu falei para vocês da data que vai começar o quê? Vai ser o pontapé para que essa ideia de transferência da capital voltasse à tona? Pois é, a data é justamente o dia 7 de setembro de 1922, que é justamente quando se faz 100 anos da independência do Brasil. E essa data é crucial para que esse sentimento patriótico volte dentro dos políticos brasileiros e essa ideia começa de novo a despertar um sentimento de patriotismo que resgata justamente os ideais que Tiradentes vai ter durante a sua movimentação de independência durante a Inconfidência Mineira. Ele volta, que é patriotismo, nacionalismo e interiorização da capital. Lembrando que Tiradentes queriam o quê? Transferir a capital do Rio de Janeiro e colocar no interior, em São João del Rei. Então, essas três ideias de Tiradentes começam a despertar de novo, e com essa data de 1922, 7 de setembro de 1922, data do centenário de 100 anos da independência do Brasil, isso vai voltar à tona. Então, os parlamentares, os governantes do Brasil, principalmente a presidência da República, vai começar o quê? A manipular ali dentro do cenário político do Brasil, lá no Rio de Janeiro, essa ideia, ok? E aí, o que acontece? Vai surgir um projeto de lei, que a gente chama de hoje de PL, que é apresentada por deputados Rodrigues Machado e
Americano Brasil. Esse nome até fica um pouco sugestivo, né? Americano Brasil. O nome do deputado era Americano Brasil. Com as seguintes orientações para comemorar o centenário da independência do Brasil. Que era o quê? Incluir nas festividades aqui, ó. Incluir nas festividades o lançamento da pedra fundamental da capital da União no Planalto Central, tá bom? Então isso estão sendo resgatadas justamente as ideias de outras pessoas durante o período colonial, como Francisco Adolfo von Hagen e Hipólito José da Costa, essa questão de construir a capital no Planalto Central. Ok? Esse projeto, apresentado por esses dois deputados, Rodrigues Machado e Americano Brasil, vai ser aprovado, e aí que vai entrar um pouquinho dentro da história, principalmente de quem funda Planaltina, quem mora em Planaltina. Por que acontece? A poucos quilômetros aí da cidade de Planaltina, o que nós temos? A Pedra Fundamental. E a Pedra Fundamental, que está fincada como um marco no Morro do Centenário, aí pertinho de Planaltina, perto aí do antigo Colégio Agrícola, que hoje é o Instituto Federal de Educação, ela foi justamente um marco para que a população do Brasil tivesse justamente uma edificação representativa para o quê? Para que a data não passasse em branco e que aquele compromisso estabelecido, já que vinha de anos e anos e anos, fosse realmente edificado, fundamentado através da pedra fundamental. E a pedra fundamental que está em Planaltina, ela tem um significado muito um simbolismo, muito grande. Por quê? Porque mesmo sendo proclamada durante o período monárquico, vai ter uma pitada de republicanismo aí na pedra fundamental. Por quê? Porque, apesar dela estar sendo edificada, comemorando a independência do Brasil, proclamada por um monarca, a pedra fundamental ela vai ser construída em 33 pedras de concreto. E o que essas 33 pedras de concreto simbolizam? Simbolizam justamente os 33 anos de república no Brasil. Olha só, parece que há uma competição entre monarquia e república, até mesmo nessas questões históricas, mas é isso que vai acabar acontecendo. Essa PL, esse projeto de lei, vai ser aprovado pelo então presidente Epitácio Pessoa, e o mesmo Epitácio Pessoa vai justamente desenvolver essa ideia de lançar a pedra fundamental no Morro do Centenário. Aí na nossa tela nós temos justamente a pedra fundamental lá na cidade de Planaltina, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos voltar um pouquinho aqui a tela, porque eu tenho detalhes para falar com vocês, tá bom? Vamos lá. Lançamento da pedra fundamental. Nós temos aí na nossa tela o quê? Duas fotos da data, da época do lançamento da pedra fundamental. E que dia que ela foi lançada? No dia 7 de setembro de 1922, tá? No dia da independência do Brasil, tá? Qual era o local? Lembrando que Epitácio Pessoa era o presidente do Brasil durante esse ano, é ele que vai mandar representantes justamente para o Morro do Centenário, tá bom? E lá na pedra fundamental vai ter justamente uma plaquinha de bronze falando sobre a data, sobre qual foi o motivo que ela está sendo lançada, qual era o nome do presidente, quais eram as autoridades do governo de Goiás, que na época era Goiás. Então nós vamos ter justamente essa pedra fundamental sendo inaugurada no dia da independência do Brasil, nos 100 anos da independência do Brasil, ao meio-dia, ok? Nós vamos ter o quê? O local, que vai ser chamado de Morro do Centenário. Na região, nós temos dois morros, tá, na cidade de Planaltina, que tem esse simbolismo histórico relacionado justamente com a independência do Brasil, que é o Morro do Centenário, onde está localizada a pedra fundamental, e o Morro da Independência, que fica ao lado, tá bom? Então nós vamos ter esses dois morros, nós vamos ter a pedra fundamental sendo inaugurada em Planaltina, então estado de Goiás. Essa cerimônia vai marcar o assentamento justamente o quê?
do compromisso de construir a capital no interior, no Planalto Central, tá bom? Como eu falei para vocês, o fato dela, o formato é piramidal, composto por 33 pedras que simbolizam cada pedra, cada ano da República no Brasil. O encarregado dessa obra foi justamente Balduino Enécio Almeida, que era diretor da Estrada de Ferro de Goiás. É claro, Rio de Janeiro, muito distante, quase 1.300 quilômetros do Morro do Centenário, do Morro do Centenário, que eu ia confundindo aqui, tá? Eu ia falar Morro da Capelinha, mas é o Morro do Centenário. Então, o que acabou acontecendo? Epitácio Pessoa acabou determinando uma pessoa de confiança que estava no governo de Goiás para ser responsável pelo lançamento dessa pedra. Então, nós vamos ter autoridades do governo federal, do então Distrito Federal, que era lá no Rio de Janeiro, tá bom? Nós vamos ter autoridades do governo de Goiás, então, o que? Estado da cidade de Planaltina, ok? Nós vamos ter o que? A população da região chegando para justamente prestigiar esse movimento, esse momento tão histórico, através de uma tradição muito forte dentro do estado de Goiás, que são as cavalhadas. Então vão chegar cavalhadas justamente para a cerimônia do lançamento da pedra fundamental, do compromisso do governo federal em construir e transferir a capital do Brasil para o Planalto Central, ok? E nós vamos justamente como é que vai ser determinada essa questão da localização, como o Morro do Centenário vai ser escolhido como o local onde vai ser lançado a pedra fundamental da futura capital do Brasil. Primeiro, nós vimos nas outras aulas o quê? Que houve várias missões, várias pessoas que buscaram o quê? Estudar a melhor área para transferir a capital do Brasil do litoral para o interior, por questões de segurança, por questão de desenvolvimento do interior. E, dentre eles, nós temos o quê? Duas figuras muito importantes, que é o Luiz Cruz, que vai justamente através da Missão Cruz, que vimos na última aula, demarcar os 4.400 km², que nós vimos que durante a outra aula essa região vai ser muito grande, que vai desde a ponta de Formosa e vai chegar até mais ou menos lá na beirada do que hoje é a cidade de Lusiânia. Não era esse território todo desse pouco território, na verdade, esse quadradinho que tanto nós falamos que é o Distrito Federal, era um quadradão bem maior do que esse quadradinho, tá bom? E o Morro do Centenário foi escolhido justamente por uma outra missão que muito mais antiga do que a missão exploratória de Luiz Cruz, que foi justamente lá durante o Império, o historiador e diplomata Francisco Adolfo von Hagen, muito antes de Luiz Cruz, havia feito uma expedição justamente para estudar o melhor local. E o melhor local, só para relembrar vocês, que ele demarcou foi justamente o triângulo entre as lagoas Feia, Formosa e Lagoa que hoje é a Lagoa Bonita, que se chamava na época Lagoa Mestre Darmas. E dentro dessa área nós temos o Morro do Centenário, que tem uma visão belíssima. Na época, pelo menos, tinha uma visão belíssima. E nós temos a escolha desse local justamente porque Francisco Adolfo von Hagen acabou por escolher e citar em seus estudos a bela paisagem que estava nesse morro, a bela, o relevo, a paisagem primorosa que tinha desses dois morros, tanto do Morro do Centenário, tanto do Morro da Independência. Ok? Aqui nós temos justamente o lançamento no dia que a pedra fundamental foi inaugurada com todas as autoridades durante aquele período. E aqui nós vamos ter justamente a pedra fundamental com mais detalhes. Aqui nós vamos ter a placa de bronze, onde todas as informações estão constando
ok, da inauguração, e vale a pena visitar a Pedra Fundamental justamente pelo simbolismo histórico que ela tem e principalmente para quem é de Planaltina, conhecer um pouco da história desse processo, da história do Distrito Federal, ok? Então, aqui a gente finaliza essa primeira parte. Na próxima parte, nós já vamos estudar o início do processo de construção da capital. Mas primeiro os antecedentes, porque antes de botar realmente a mão na massa e no cimento e nos tijolos para construir a capital, nós vamos ter um outro processo político a ser explorado aí durante nossas aulas, ok? Forte abraço e até a próxima.